Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Status Invest. E antes de mais nada, eu peço para vocês deixarem o like no vídeo. Isso ajuda eu saber que vocês estão gostando do conteúdo e ajuda o YouTube a saber que vocês estão gostando do conteúdo, ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, assim vocês não vão perder nenhuma análise, vocês não vão perder a análise que vocês são acionistas ou que você quer se tornar acionista. E deixe nos comentários a próxima empresa a ser analisada. E aí, hoje eu estou trazendo para vocês a PetroRio, que foi muito pedido nos comentários, estava em alta nessas semanas. E aí, comentar um pouquinho sobre a empresa, olhar os indicadores e entender o que esses indicadores nos dizem, tá? Mas antes da gente entrar no Status Invest, vamos conversar um pouquinho sobre a empresa. Assim, o que é PetroRio, né? Para o pessoal que ainda não conhece. Bom, a PetroRio, ela é uma empresa que trabalha com petróleo, tá? E aí ela cresceu recentemente muito forte em M&A. Então, assim, em 2014, ela comprou 60% de uma das principais zonas, uma das principais bacias que ela opera, que foi a de Polvo. Em 2015, ela comprou o restante. E aí, em 2017, ela comprou Manati. Em 2018, ela comprou parte de Frade. Em 2019, ela comprou um pouco mais de Frade. 2020 foi um ano muito marcado. Teve aí umas outras aquisições. 2021, ela continua essas aquisições, tá? Então, é uma empresa que ela está crescendo via M&A. E aí, eu acho que a PetroRio ela tem um ponto muito interessante. Não só, mas ela tem um tripé com que faz que ela se tornou uma das queridinhas da Bolsa. Se for pegar aí 4, 5 anos, ela era uma microcap, e hoje ela é uma empresa gigante, tá? Então, quais são esses pilares? O que fez ela crescer tanto? Bom, primeiro a questão de custo, tá? Ela é uma empresa muito eficiente, ela trabalha muito bem os custos, e aí, como que ela faz isso? Ela captura muitas sinergias. Então, ela tem um campo perto do outro, isso faz com que existam sinergias operacionais ali. Só para dar um exemplo para vocês, quando a gente pega o custo operacional do campo de Polvo, era da BP, tá? Antes de ir para a PetroRio, quando a gente pega o custo operacional de Polvo lá em 2013, a gente está falando aí de um custo de 240 milhões de dólares, tá? Para a operação. Em 2019, quando passou da BP para a PetroRio, esse custo caiu 58%, tá? Então, passou aí dos 240, foi para 102. De 2019 para 2020, ela conseguiu reduzir ainda mais. Então, passou aí dos 102 para 85. E do mesmo jeito foi com Frade, e do mesmo jeito foi com o Tubarão Martelo, que são os principais campos dela. Vocês veem, ela é uma empresa que pega ativos já maduros, ela consegue otimizar esses ativos e aí rentabilizar. Eu acho que esse é o lance, esse é o jogo da PetroRio. Eu gosto muito de olhar, quando eu analiso empresas de petróleo, é o lifting cost, tá? Então, o lifting cost, basicamente, ele nos diz qual que é o custo para conseguir extrair esse petróleo. E aí, quando a gente olha da PetroRio, a gente vê que ele tem caído constantemente, ano após ano, trimestre após trimestre. Isso significa que a empresa está conseguindo se tornar cada vez mais eficiente, tá? E aí, quando a gente tem um lifting cost muito baixo, isso é um bom norte para a gente, dizendo, opa, a empresa dificilmente ela vai dar prejuízo, porque mesmo que o Brent caia, o Brent é a cotação do petróleo internacional, por assim dizer, mesmo que o Brent caia, o meu lifting cost, meu custo é menor ainda, então mesmo que caia eu vou ter um lucro, eu vou ter uma margem que oscila, mas assim eu vou manter o lucro. Nesse gráfico que vocês estão vendo agora, é muito interessante porque a gente consegue ver a variação do Brent em cinza, e em verde o lifting cost da PetroRio, tá? E aí a gente consegue ver a diferença entre os dois, seria relativo ao ganho. Então, se o Brent sobe e o lifting cost está caindo, a gente está aumentando as margens, aumentando os ganhos, tá bem? Então, era isso que eu queria falar inicialmente. Vamos dar uma olhada, vamos analisar um pouco sobre como é que está essa empresa, olhando para os indicadores dela, tá? E aí, para quem não conhece, a sigla dela é PRIO3, tá? PetroRio. E aí, como eu falei, lá em 2016, 2017, ninguém conhecia a empresa quase. Ela era desconhecida, operava muito pouco, não tinha nenhum campo. Ela começou a fazer aquisições e aquisições, alavancar sua receita, operacionalizar melhor os campos, aplicar essas sinergias que eu comentei. E aí, depois de um tempo, o pessoal enxerga que está tendo resultado e aí a cotação acompanha os lucros. Então, a cotação saiu aí de
alguns centavos para próximo de R$19. A gente já teve split da ação, tava quase 100, tava quase mais que R$100. A gente já teve um split, mas assim, valorização muito interessante, tá? E aí o primeiro indicador que eu falo para vocês olharem é a questão do valuation. Então vamos dar uma olhadinha, se a empresa ela tá cara ou tá barata. Quando a gente olha o PL dela, o preço sobre lucro, a gente vai ver que o PL dela disparou atualmente, tá? E aí vocês podem perguntar, pô, João, o PL disparou junto com o preço, será que ela tá cara? O PL ele tem uma questão que ele envolve o lucro, tá? E o lucro ele é muito sensível, então às vezes não é a melhor métrica de se olhar. Talvez faça mais sentido olhar, por exemplo, o EV/EBITDA, tá? Ainda assim a empresa ela tá com o EV/EBITDA acima da sua média histórica, tá? Mas um 8 não é um EV/EBITDA tão caro assim. E aí eu vou explicar para vocês por que esse PL está um pouco mais alto. Então, pô, o sócio acionista da PetroRio, quero entender por que esse PL está um pouco mais caro. Quando a gente olha trimestralmente, a gente vai ver que a empresa ela teve um prejuízo em 2021. Então, se ela teve um prejuízo em 2021, ela tem aí um PL maior, né? Porque a gente diminui o denominador e aí o PL ele acaba aumentando. Então é importante entender por que ela teve um prejuízo em 2021. Por que ela teve um prejuízo no início do ano. E aí quando a gente olha isso, a gente vai olhar aqui na DRE, tá? A gente tem a receita dos últimos 12 meses. Idealmente a gente coloca trimestralmente aqui para ver o 2021. Então a gente tem a receita aí do trimestre, o lucro bruto, então ela está tendo um bom lucro bruto, está conseguindo uma margem bem interessante, então próximo de 60% de margem. A gente tem aqui a despesa operacional e aí ela tá gerando um EBITDA de 400 milhões, um EBITDA muito interessante, tá? Quando a gente vai ver o EBIT, também tá bastante interessante, 300 milhões, só que o resultado financeiro tá correndo todo esse EBIT, praticamente. Então ela gerou 316 milhões de lucro operacional, só que o resultado financeiro, ele corroeu tudo. E aí vocês podem me perguntar, poxa, que estranho isso, o que foi isso, né? É assim que vocês têm que analisar, tá? Então vocês têm que entender o que está causando o quê, não só olhar um número cheio, mas entender toda a cadeia por trás disso. E aí quando eu trago esse resultado financeiro, eu lembro a vocês que a companhia ela tem muitas questões ligadas ao dólar. Então ela tem dívida com dólar, ela tem algumas negociações em dólar, e aí quando o dólar sobe, ela tem que fazer alguma marcação dessa subida do dólar, e aí ela pode reportar um prejuízo como foi evidenciado agora, mas não é um prejuízo apenas contábil, não sai do caixa, tá? Então tomem esse cuidado. Provavelmente, se o dólar cair, ela vai poder reverter esse prejuízo e aí vai apresentar um lucro superior do que ela apresentou nesse último trimestre, tá? Então, só para tranquilizar os acionistas de PetroRio. Então, valuation já olhamos, ela está um pouquinho mais cara que o histórico, mas isso muito porque a empresa ela cresceu muito e mudou suas perspectivas. Vamos dar uma olhadinha em margem. Como eu falei, a margem ela vai flutuar bastante, tá? Ela teve uma reestruturação a partir de 2015, 2016, quando ela começou a comprar os campos, e aí a margem estava em 37, 40. Quando ocorreu a crise de 2020, o Brent ele caiu bastante, e aí quando o Brent cai, a margem da companhia é um pouco mais espremida, foi o que aconteceu. E aí, em 2021, o Brent começou a subir, voltou a subir, e aí a companhia se aproveitou disso. Então, o que fica sobre isso? Uma empresa dependendo do Brent, tá? Uma empresa que depende de commodity, o comportamento dela vai ser muito dependente do preço da commodity. Commodity mais alta, ótimo para PetroRio. Commodity mais baixa, é ruim para ela porque vai espremer suas margens, tá? Quando a gente olha a questão de ROI, vamos dar uma olhadinha. A gente vai ver que o ROI estava bastante elevado em 2018, 2019, 2020 também, caiu um pouco por conta do preço. E aí 2021, o ROI está em 6,41. Mas eu lembro vocês que o ROI também leva em consideração o lucro líquido. ROI é basicamente lucro líquido dividido por patrimônio líquido. E aí, como o lucro líquido ele foi negativo, foi um prejuízo por aquilo que eu já comentei com vocês, o ROI da companhia caiu nesse ano, mas não é nada de se preocupar, tá? Então, se você é acionista PetroRio, não se preocupe, não é de arrancar seus cabelos nem nada, tá tudo tranquilo, porque quando a gente olha o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que ele pega aí o lucro operacional, ele não pega a última linha, ele pega um lucro operacional, a gente consegue ver
que ele está bem constante, bem estável com os últimos anos, tá bem? Então, seria isso que eu queria falar de vocês da PetroRio. É uma empresa que cresceu absurdo nos últimos anos, muito por conta da M&A. Como vocês podem ver aqui, o crescimento de receita foi absurdo, teve uma reestruturação. Então, a partir de 2016, ela se tornou uma nova empresa, começou a comprar diversos ativos, a gerar receita com esses ativos, e aí o resultado se refletiu na ação, tá bem? Então é isso, deixa nos comentários se você gostou do vídeo, um feedback, o que você quer que eu olhe, o que você quer que eu explique, qual empresa que você quer que eu analise aqui para o canal da Status Invest. Não esquece de se inscrever no canal, então, assim você não perde nenhum vídeo, e deixa o like, que vocês ajudam bastante esse vídeo a chegar para mais pessoas e a gente compartilhar esse conhecimento, tá bem? Um forte abraço a todos e até a próxima.